Bom dia, quarto ano. Nossa aula de língua portuguesa hoje. Vamos falar sobre acento. Acento agudo, acento circunflexo e também vamos falar sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Vamos junto com a Provivi? Então vai lá, pega o seu livro Aprender Juntos, abra ele na página 94 e 95. Coloque a data e vamos iniciar a leitura com a Provivi. Para começar, na número 1, nós temos aí 3 pares de palavras que estão saindo da lâmpada maravilhosa. Nós vamos ler essas palavras em voz alta, prestando atenção na sua sílaba tônica, ou seja, na sua sílaba mais forte. Então, na primeira lâmpada eu tenho época, prêmio. Na segunda lâmpada, história, ônibus. E na terceira lâmpada, câmera, máquinas. Bom, na letra A está perguntando: na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira nas duas palavras? Explique. Então, vamos voltar aqui na primeira lâmpada e prestar atenção no som da letra E. Então, fale novamente em voz alta. Época, prêmio. Veja que o som pronunciado na letra E é diferente. E por que que é diferente? Então, olhem só. Na palavra época, o som é aberto. Época. Enquanto na palavra prêmio, o som é fechado. Agora, na letra B, está perguntando: na segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O da mesma maneira nas duas palavras? Então, vamos ver se a gente pronuncia da mesma maneira. Vamos lá, primeiro nós vamos pronunciar história. História. Ônibus. Não, né, crianças? A gente não pronunciou do mesmo modo o som. E por quê? Porque na palavra história, o som é aberto. E já na palavra ônibus, o som é fechado. Preste atenção nos sinais que são usados nessas palavras. Agora, na letra C, nós vamos analisar as palavras que saem da última lâmpada. Câmera, máquinas. E aqui? A vogal A, ela foi pronunciada da mesma maneira? Agora, essa questão eu vou deixar que vocês respondam sozinhos, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a letra D. Na letra D, está dizendo assim: nessas palavras aparecem alguns sinais sobre as vogais para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Então, olhando aqui essas palavras, os sinais que aparecem em cima dela, então presta atenção no sinalzinho que aparece em época, em prêmio, história, ônibus, câmera e máquina. Que sinais são esses? Ah, muito fácil, né, crianças? Esses são os acentos. As palavras acima, elas são palavras acentuadas. E qual é o significado desses acentos? Então, veja aqui, nesse quadrinho, que eu tenho uma explicação falando um pouquinho sobre esses sinais. Vamos acompanhar a leitura com a Pro? O sinal que aparece nas palavras máquinas, época, história, é chamado de acento agudo, que é aquele risquinho, né? Que quando a gente começa a aprender a escrever, a professora fala risquinho, né? Já o acento que aparece nas palavras câmera, prêmio, ônibus, ele é chamado de acento circunflexo, que nós ensinamos às crianças, que é o chapeuzinho. Então, olha só,
Esses dois acentos, eles indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Então, se eu tenho uma palavra que o acento é o acento agudo, eu vou ter que pronunciar o som aberto, como em máquinas, épocas, história. Agora, se o sinal que aparece é o circunflexo, ou seja, o chapeuzinho, o som já é fechado. Câmera, prêmio, ônibus. Veja que a minha boca não abre tanto quando eu pronuncio uma palavra com acento agudo, ok? Então, vamos passar para mais algumas atividades? Vamos lá. Na página 95, na número 2, o gênio está pedindo para a gente ler essas palavras, separar as sílabas e pintar a sílaba tônica. Vocês lembram o que é sílaba tônica? Lembra de tônica? É a sílaba mais forte, é aquela que quando eu falo, quando eu pronuncio, ela sai com a tonalidade mais, com o tom mais forte do que as outras, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro separar as sílabas da palavra gênio? Então, você separa aí no seu livro e a professora separa aqui. Então, como é que vai ficar gênio? Gênio. Então, vamos lá. Gênio. O O vai ficar junto com o Ni, tá bom? Agora a palavra genial. Genial. Aqui nós vamos separar. Genial. E mágica? Mágica. Muito bem. E magia? Magia. Muito bem. Agora que vocês já separaram as sílabas, nós vamos pintar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. A Provivi já ensinou vocês como é que a gente pode fazer para pintar a sílaba mais forte. Nós vamos chamar a sílaba. Então, nós vamos chamar a palavra. Então, gênio, eu vou chamar gênio. Qual é que eu fiquei mais tempo? No G. Então, o G é a minha sílaba tônica. Agora, vamos chamar a palavra genial. Genial. Qual tempo fiquei? Mais na sílaba ao. Então, pintem a sílaba ao. E na palavra mágica? Vamos chamar mágica. Mágica. É o má. A sílaba má é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E na palavra magia? Magia. O tempo que eu fiquei a sílaba que eu fiquei mais tempo foi a sílaba gi. Então, ela é a sílaba tônica. Muito bem. Então, agora que nós já separamos as sílabas, já pintamos a sílaba tônica, vocês vão observar todas essas palavras. E a pergunta é a seguinte: é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento? Eu posso dizer isso? Sim ou não? E por quê? O que vocês acham? Reparem na palavra genial. O ao, que é sílaba tônica, ela tem acento? E na palavra magia, o gi tem acento? Não, né, crianças? Não, nem todas as palavras têm acento. Porque algumas palavras não são acentuadas. Simples assim. Mas nem por isso ela deixa de ter uma sílaba mais forte. Beleza? Então, agora vamos para a número 3. Na número 3, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão separar a sílaba das palavras,
Depois vamos pintar a sílaba tônica, tá bom? Então, a diferença é que essas palavras agora, elas estão dentro de um quadradinho, tá? Então, vocês têm aqui a linha, aqui embaixo vocês vão separar as sílabas de todas elas, depois vocês chamam a palavra e pintem a sílaba mais forte, tá? Dessa vez eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, ok? Muito bem. Depois tem uma perguntinha embaixo dessas palavras. Na letra A está perguntando assim: essas palavras, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Vocês lembram o que significa isso? Será? Então vamos relembrar bem rapidinho. Quando a última sílaba da palavra é a mais forte, eu digo que ela é oxítona. Quando a penúltima palavra da sílaba, quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte, eu digo que ela é paroxítona. E quando a última sílaba da palavra é a mais forte, a antepenúltima, desculpa, eu digo que ela é proparoxítona. Ai, 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 que confusão. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Todas elas são paroxítonas. Essas palavras amável, dócil, açúcar, caráter, órgão, órfãos, júri e oásis, elas são paroxítonas. Veja o exemplo na palavra amável. Se eu separar a sílaba da palavra amável, qual é a mais forte? A penúltima sílaba, porque eu sempre conto de trás para frente. Então, a última é o véu, a penúltima é o má e a antepenúltima é o a. Então, como o má é a mais forte e ela está na posição penúltima, então eu digo que ela é paroxítona. E todas essas palavras, elas são paroxítonas, tá bom? Agora, na número 4, você vai copiar essas palavras aí que você separou as sílabas em grupos adequados. Então, aqui na primeira coluna, você vai escrever todas as palavras que são terminadas com R, como, por exemplo, a palavra açúcar, termina com R. Então, você vai escrever aqui. Na segunda coluna, todas as palavras terminadas com L. Na terceira coluna, todas terminadas com ão ou ãos. E na última coluna, todas terminadas com I ou is. Depois que você copiar, você vai completar essa frase que está aqui embaixo. Acentua-se as paroxítonas terminadas em. Você vai copiar aqui, ó, qual é a terminação das palavras que você copiou aqui no quadro. A resposta já está aqui, ó, terminadas com R, L, ãos, I ou is. Ok? Então, assim nós terminamos a nossa aula de língua portuguesa hoje. Tchau, tchau e até daqui a pouco com aula de matemática. Um beijo no coração de vocês.